Boa tarde, gente. Bom, então, o nosso assunto nós vamos continuar estudando reportagem, né? Nós começamos com esse título, Comunicação e Sociedade. E isso aqui era iniciando para vocês entender que a sociedade, muitas vezes ela é, como se diz, ela é informada através dos meios de comunicação. E aí também da reportagem, né? E essa reportagem, quem faz essas reportagens são os jornalistas, né? Os repórteres. Aí bem aqui nós estudamos a reportagem um, né? O texto um, reportagem, que aí ele já mostrou bem aqui esse exemplo de reportagem, que foi esse número de refugiados e deslocados. Aí diz aqui, cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório. Então, isso aqui são coisas que os repórteres, eles fazem o relato, né? Eles fazem o relato, aí mostram as imagens, mostram o que diz aqui, o que aconteceu e tudo. Então, vamos lá ver o que nós vamos continuar estudando. Depois nós fizemos essa atividade, não é? E hoje, nessa aula aqui do dia 10, que foi cadastrada na segunda-feira, que vocês vão responder essa atividade hoje. Hoje é que vocês vão ver o conceito de reportagem, certo? Então, aqui diz assim: leia as informações do quadro a seguir sobre o gênero reportagem. Então, a reportagem é um resultado de uma atividade jornalística. Quer dizer, esses repórteres, eles trabalham em cima disso, né? Em cima, eles exercem esse tipo de atividade, que eles pesquisam, eles se informam e depois eles escrevem no jornal escrito, eles escrevem na revista informativa, tem também a reportagem na televisão. Tudo isso são coisas, ou seja, são atividades realizadas pelos repórteres, né? Então, ele diz aqui que é uma atividade jornalística que consiste em fazer a cobertura de fatos, quer dizer, ou seja, de acontecimentos, né? Pesquisar e selecionar dados e tratar a informação para o leitor compreender e formar sua opinião sobre um tema da atualidade, né? Por exemplo, dessa forma, a reportagem amplia a discussão originada por fatos e acontecimentos relatados em notícias anteriormente publicadas, certo? Então, a reportagem é para isso, é para que o leitor leia e ele se informe do que pode estar acontecendo ou do que já aconteceu também, tá certo? E bem aqui quando ele diz também a seguir, ler as informações do quadro a seguir sobre o gênero reportagem. Nesse livro nós já estudamos alguns gêneros, que foi o primeiro gênero textual que nós estudamos foi a crônica, que foi aquela crônica comunicação, né, do vendedor e do comprador, que falava do alfinete de segurança. Então, ali é um gênero textual, é um tipo de gênero textual. Nós estudamos também a carta, né, aquela carta de Júlia, que ali é mais um exemplo de gênero textual. E agora, quando ele fala bem aqui em gênero reportagem, então ele quer informar para vocês que aqui também é um gênero, né? O que ele escreve aqui, né, é um gênero também. O que a reportagem relata é um gênero. Aí, continuando aí, nós vamos ver aqui mais um pouco, aqui eu vou repassar um pouco das informações sobre essas perguntas. Aqui diz assim: qual é atualmente a causa do maior fluxo de refugiados no mundo? Como a jornalista aferiu essa informação? Então, a guerra da Síria, em decorrência da crise humanitária. Então, vocês já ouviram falar em crise humanitária. Eu falei na aula passada sobre crise humanitária. O que é crise humanitária? São conflitos armados, guerras entre países ou guerras civis, epidemias, né? Tudo isso aí são crises humanitárias. Por exemplo, crise alimentar em decorrência da seca, e desastres naturais são, por exemplo, os terremotos, as inundações, os tsunamis, né? Tudo isso podem levar a crises humanitárias, certo?
Aí, continuando aí ela fala, ela diz aqui, né? Crise humanitária criada pelo conflito e pelos ataques entre grupos inimigos, né? Então, só acontece guerras quando existem grupos inimigos mesmo, né? Por exemplo, um país contra outro, né? Então, é dessa forma. Aí, continuando aqui, tem assim... Ó, gente, eu vou dizer algo bem aqui para vocês. Por enquanto, se preocupem de assistir esse vídeo para vocês escutarem o que eu estou dizendo. Depois vem um outro vídeo só dizendo as respostas, tá bom? Esse aqui é comentário. Vocês tenham paciência de assistir esse vídeo ouvindo esse comentário. Na letra B diz assim: quais países acolhem mais refugiados e deslocados? Falando em refugiados e deslocados, ainda vocês lembram o que quer dizer refugiados e deslocados? Essas duas palavras, elas têm uma diferença uma com a outra. Por exemplo, refugiados, né? É bem aqui, refugiados e deslocados. Então, refugiados, por exemplo, são pessoas que se deslocam para outro país, certo? São pessoas que se deslocam para outro país ou região dentro do próprio país de origem. Então, esses aí são os refugiados. Eles mesmos saem do país, eles fogem. É por isso que vem o nome de refugiados. E eles saem devido, às vezes, às crises humanitárias. Já os deslocados, eles são tirados de um lugar, eles são removidos. É diferente um pouco, né? Então, continuando aí nós vamos ver aqui onde eu estava lendo, né? Na letra B. E aí, ele diz aqui, quais países acolhem mais refugiados e deslocados de acordo com os dados da reportagem? Qual é a fonte dessa informação? É confiável? Então, depois eu vou ler a resposta, né? Por enquanto é só comentário. C. O que esses dados possibilitam informar pessoas sobre o acolhimento e aos refugiados e deslocados? Podem construir novas opiniões? Então, esses dados, eles desmitificam, né? A ideia de que são os países mais desenvolvidos que mais prestam assistência aos refugiados. Quer dizer, não são os países mais desenvolvidos que prestam assistência a esses refugiados. Muitas vezes, os países mais desenvolvidos, eles fazem um tipo de coisa, ou seja, fazem certos tipos de crises humanitárias e aí complica a situação desses refugiados. Eles fazem com que as pessoas se obriguem a fugir do país. Então, eles não estão acolhendo. Por isso é que ele diz aqui que esses dados, eles desmitificam, certo? Que eles não estão acolhendo. Eles estão criando casos, fatos, coisas, para que essas pessoas, elas não vivem em paz. São sempre os países mais desenvolvidos que fazem esse tipo de coisa. Aí, continuando aí. Quais informações a reportagem apresentam sobre os deslocamentos internos, né? Deslocamentos internos são as pessoas que se deslocam de dentro do país, né? Porque eles ocorrem. Então, a reportagem ela apresenta o elevado número de deslocamentos internos, segundo o relatório do Acnu. Então, aproveitando bem aqui que eu estou falando em Acnu, né? O que é Acnu? Então, o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas, né? Que as Nações Unidas é a ONU, certo? Então, das Nações Unidas para refugiados. Então, a Acnu ela foi criada em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, para ajudar milhões de europeus que fugiram ou perderam suas casas. Hoje, mais de 60 anos depois, nossa organização, ou seja, as Nações Unidas, né, ainda trabalha para proteger e ajudar refugiados em todo o mundo, tá certo? Então, isso aí, aqui no é isso aí. Aí, continuando aí, diz assim... o que esses dados possibilitam informar as pessoas sobre o acolhimento aos refugiados e aos deslocados? Podem construir novas opiniões? Então, esses dados, eu já estava lendo, era a letra D, a letra C. Eu tenho que ler a outra letra, né?
A letra E, tá certo. Teça suas considerações, porque o tratamento dos dados na reportagem é relevante para a cobertura de um tema. Então, vamos lá, né? Essa resposta aí é pessoal, viu? Vocês vão pesquisar. E aí, bem aqui, esse restante de resposta aqui vai ser da letra D, mas eu vou ler só as respostas ainda para vocês entenderem melhor. Por enquanto, eu fiz só um comentário. Bem aqui nessa letra A, bem aqui diz assim: qual é atualmente a causa de maior fluxo de refugiados no mundo? Então, atualmente, a guerra da Síria, né? Porque nós sabemos que eu já falei de outras guerras que já aconteceu, que foram muito faladas e ficaram na história, como a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. Então, essas guerras ficaram na história, mas atualmente se fala da Guerra da Síria, viu, gente? Então, bem aqui, eu vou fazer um outro vídeo com as respostas.